Ora então, bom dia, Dr. Rui Reis, no caso, o delegado da Catalunha em Portugal. É para nós uma honra estarmos a falar consigo, em primeiro lugar porque temos uma relação de companheirismo positiva, diga-se passagem, em segundo lugar por aquilo que representa aqui em Portugal. Representa um povo que, no caso concreto, busca encontrar uma solução para a sua autonomia, para a sua independência, para o seu futuro. Neste momento, no caso, também gostava de dizer que a Catalunha é uma das causas do Estratizando desde que o Estratizando nasceu. Nós somos defensores, em princípio, na lógica filosófica inerente, somos defensores pela lógica de uma república federal ibérica e se calhar até confederal ibero-americana, no caso. Mas não interessa agora o que é que nós somos, o que interessa mesmo é o que é a Catalunha, e gostaria, antes de mais nada, que tivesse a oportunidade de explicar aos ouvintes e aos leitores do Estatizando o que é a delegação da Catalunha em Portugal. Muito bom dia, muito obrigado, agradeço eu a oportunidade, é um prazer estar ao vosso dispor para responder às vossas questões. Bom, a delegação do Governo da Catalunha em Portugal, esta delegação, que tinha sido extinta com a aplicação do artigo 155 em outubro de 2017, foi de novo reaberta por decreto pelo então Conselheiro da Defesa Exteriores, o Sr. Margalho, em outubro de 2018. Por decreto, entretanto, em maio de 2019, quando eu fui nomeado delegado desta delegação do Governo da Catalunha em Portugal. Objetivos. Bom, os objetivos são aqueles que é exatamente estabelecer uma ponte, não é? Uma ponte entre Portugal e a Catalunha nos seus diferentes âmbitos, no âmbito cultural, no âmbito económico, no âmbito político, e também para servir toda uma comunidade catalã que vive aqui em Portugal, vive, trabalha, estuda em Portugal, nas suas, digamos assim, naquilo que são as suas expectativas de ter uma representação de um governo, digamos assim, do seu país. E então, nesse sentido, nós temos vindo a trabalhar nos diferentes setores, setor cultural, setor económico, estabelecendo pontos entre a Catalunha, os diferentes departamentos da Catalunha, as diferentes instituições e também as instituições portuguesas. Muito bem, e nessa circunstância quase podemos dizer que representa a delegação uma espécie de uma embaixada da Catalunha em Portugal. É um pouco isto, não é? Embora seja dentro de um contexto autonómico e não propriamente dentro de um contexto de Estado, não é verdade? Sim, é verdade. Ou seja, nós digamos assim, nós não temos competências diplomáticas, isto não é uma embaixada. Embora algumas pessoas, determinados setores e políticos dizem é uma embaixada. Não, é uma representação, é uma delegação do governo, representamos aqui os interesses da Catalunha em Portugal. Não é uma embaixada. E dentro daquilo que são as nossas competências, que estão estabelecidas por aquilo que é assim, as competências autonómicas da Catalunha, nós exercemos aquilo que é as nossas atividades. Né? E então, nesta circunstância da enorme surpresa, pelo menos aqui em Portugal foi uma grande surpresa, talvez na Catalunha não tenha sido, mas em Portugal foi uma grande surpresa o resultado eleitoral das últimas eleições na Catalunha, com uma maioria absoluta, clara, nos partidos republicanos e independentistas, com um desastre absoluto da direita espanhola e com uma posição, enfim, estável, mas sem solução do Partido Socialista da Catalunha, que é um partido não independentista. Que impacto vai ter isso na vida catalã? Bem, como bem pode entender, não farei qualquer consideração política, digamos assim, claro, ou análise política sobre os resultados eleitorais de 14 de fevereiro na Catalunha. O que lhe posso dizer é que, de facto, os resultados são bem claros. As forças independentistas, os partidos independentistas, ou ditos independentistas, ganharam estas eleições com 52%. Ou seja, pela primeira vez, ultrapassou a barreira de 50%, o independentismo, e, portanto, é uma mensagem muito, muito, muito clara do povo da Catalunha em relação àquilo que quer do futuro e aquilo que quer do futuro governo e das coligações que sairão, digamos assim, das negociações que neste momento estão a ocorrer entre os diferentes partidos políticos.
Em relação à questão, aqui faço uma consideração política, sim, em relação à questão, dos partidos de direita, como fala, bem, não creio que seja uma boa notícia que um determinado partido tenha conseguido 11 deputados. Isso é muito má notícia, mas pronto, de qualquer das formas, eu creio que é um futuro promissor, o futuro governo da Catalunha, nesta próxima legislatura, é promissor porque, de facto, as forças independentistas ganharam as eleições. Isso, no caso, do ponto de vista da sua atividade enquanto delegado da Catalunha em Portugal e, portanto, e da delegação propriamente dita, vai gerar mais dinâmica na atividade, vai ser mais impactante a sua relação com os empresários, com os agentes culturais, etc., que querem fazer ligação à Catalunha? Como é que prevê essa consequência eleitoral? As delegações do governo da Catalunha no exterior, neste momento somos 15 delegações e há um projeto para haver mais 3 delegações, que é, portanto, no Japão, no Senegal, Austrália, na Oceania. Portanto, é um projeto de país. Isto é um projeto de país, um projeto de representação e nos diferentes âmbitos e para fortalecer as relações entre os países, não é? Portanto, é um projeto de país e ao qual não muda nada. O que muda, sim, é a nossa vontade, a nossa motivação, ou que nos dá mais força, reforça a vontade, motivação para trabalharmos mais e melhor. Se me permite, eu queria fazer um pouco também aquilo que foi o balanço do ano 2020, já que falamos, de facto, é um pouco voltando atrás à primeira pergunta, não é? Eu posso lhe dizer aquilo que nós temos vindo a fazer, o balanço das atividades desta delegação, e que demonstram de facto que isto é um projeto de país e as delegações, estas 15 delegações que trabalham afincadamente para dignificar a presença da Catalunha no exterior, fazem um trabalho muito meritório, muito necessário e que de facto há muita coisa para fazer ainda, porque somos muito novos. Nesse sentido, no dia 27 de fevereiro, próximo sábado, esta delegação fará exatamente um ano desde que foi inaugurada. Meus parabéns. Muito obrigado. Foi inaugurada no dia 27, dia 27 de fevereiro, foi a única delegação que teve a honra e o privilégio de ter na sua inauguração na altura presidente Quim Torra e na altura o conselheiro Alfredo Bosco. Nós estivemos aí, não sei se se lembra. Foi um privilégio, pois eu recordo perfeitamente, eu recordo também nos honrou com a sua presença. Foi de facto um privilégio, uma honra e, portanto, como pode perceber, é uma delegação bastante ainda muito jovem, com muita coisa para fazer, um plano de trabalho ainda extensíssimo, que infelizmente, com as circunstâncias que estamos a viver, o caso da pandemia, não é? Alterou substancialmente aquilo que eram os nossos propósitos, digamos assim, mas que temos tentado colmatar isso de uma outra forma e estamos bastante positivos que a situação vai melhorar e podemos fazer muitas coisas que temos previsto e que só em circunstâncias normais, ditas normais, podemos fazer. Mas em relação ao balanço, como referia anteriormente, desde o ano passado até agora, nós, por exemplo, conseguimos que, porque esta delegação e as delegações estão em contacto direto com as estruturas, com as entidades, instituições catalãs, não é? Para reforçar os seus laços com outras instituições, com géneros em Portugal. E nesse sentido, por exemplo, o ano passado, em janeiro e fevereiro, nós facilitamos e promovemos, digamos assim, um acordo do Instituto Ramon Llull com o Instituto Camões, que depois resultou em março na assinatura de um protocolo de colaboração entre o Instituto Ramon Llull e o Instituto Camões, mas também antes, em fevereiro, a participação do Instituto Ramon Llull e de escritores catalães naquilo que é um dos festivais literários mais importantes que acontecem neste país todos os anos, em fevereiro, na Póvoa de Varzim, que é as Correntes de Escrita. Ok, é verdade. Houve uma participação ativa de 4 escritores de nomeada catalães que estiveram cá, o Instituto Ramon Llull, através da sua diretora também, a doutora Yolanda Batelhet, também esteve presente, mais técnicos também do Instituto Ramon Llull, estiveram presentes no Festival Política, no Festival Literário dos Correntes de Escrita, que foi bastante, digamos assim, muito, muito significativo, de grande importância para a literatura catalã, porque esteve em evidência também o Instituto Ramon Llull
durante esse festival, fez uma exposição sobre a língua catalã e a literatura catalã, uma exposição que tinha sido também realizada em Buenos Aires em setembro do ano anterior. Portanto, esses laços que começaram em fevereiro de 2020 estão reforçados e, de facto, por exemplo, este ano, os correntes de escrita, porque também vão ser de uma forma diferente, né? Realizados de uma forma diferente, sem ser presencial, porque tem que ser. Um incrível, onde sempre está as diferentes mesas, discussões de discussão, temática e os diferentes espaços onde isso acontece estavam sempre cheios. Portanto, agora tem que ser feito de uma outra forma, através de webinars, videoconferência, etc. Este ano vai portanto, na sexta-feira, aproveito aqui para dizer, na próxima sexta-feira, dia 26, há a presença digamos assim, do novo de Ramon Llull, através de um pensador e escritor, que é o José Maria Espirol. E, portanto, sexta-feira às 18h. E, portanto, esses laços estão de facto lançados e o qual nos dá muita alegria. Depois, também celebramos, de facto, o São Jordi. O São Jordi, como sabe, é um festival muito importante, é um acontecimento muito importante para a sociedade catalã, e o ano passado também tínhamos previsto algumas atividades, nomeadamente com a universidade, falar da literatura feminino, etc. Tínhamos uma atividade muito bem pensada, em forma de seminário, em forma de digamos assim, de discussão académica, literária, com a sociedade civil catalã que vive aqui, a sociedade civil portuguesa e também a Academia Catalã e a Academia Portuguesa. Não foi possível fazer, fizemos de uma outra forma, fizemos através também de nossa página web, onde de facto a diretora Ramon Llull fez uma referência à literatura catalã, através da leitura de alguns livros, também muito bem. O Casal Catalã e também... Prontos, e também os tradutores. Portanto, isso foi o festival, de facto, foi também um acontecimento muito interessante. E, portanto, a celebração da Diada também, no dia 11 de setembro, e não posso deixar de falar, de referir aqui também uma questão muito importante. Durante o período que nós tivemos que estar confinados, se bem recorda, começou em março de 2020 até junho, julho, onde tivemos os colaboradores da delegação estiverem em teletrabalho, foram uns meses de muito trabalho. Ou seja, esta delegação atendeu a mais de 60 casos, que posso dizer que esses 60 casos se referem a cerca de mais de 200 pessoas, porque um caso pode ser uma família, 2 famílias que estão juntos. De pessoas que estavam em África, de uns cooperantes que estavam no Senegal e na Gâmbia, que não conseguiam vir para cá, de pessoas que estavam no Brasil, catalães estavam no Brasil, inclusive de portugueses que estavam na Catalunha e que não conseguiam vir para cá. Portanto, atendemos durante esses meses mais de 60 casos de grande sucesso e de pessoas que estão muito reconhecidas ao trabalho desta delegação, desde estarem horas e horas e horas dando quase apoio psicológico às pessoas que estavam presas no Brasil, não conseguiam sair, não conseguiam voos, a ligar não sei quantas horas para companhias aéreas, para dar esse suporte, esse apoio e conseguir mudança de voos que continuamente eram cancelados, e apoio de todo tipo. E, portanto, isso foi, de facto, um dos trabalhos que nós fizemos no ano passado e bom, é a nossa função, sobretudo este trato personalizado, não é? Às pessoas que precisavam, que estavam abandonadas, digamos assim, e que foram horas e horas e horas e horas e horas de muito trabalho, de toda a equipa da delegação, e ao qual eu estou muito satisfeito, porque conseguimos, de facto, ajudar muita gente e que nos estão muito agradecidos. Perfeito, é uma boa tarefa, uma boa função, mais uma vez muito próxima das lógicas diplomáticas das embaixadas, mas, como é evidente, dentro de um pressuposto autonómico diverso. E como é que o governo português e o Estado português têm reagido com a delegação catalã em Lisboa? Sem problema, tem havido boas relações, como foi com o Instituto Camões, pelo menos, não é? Sim, com o Instituto Camões e dentro daquilo que é o âmbito das nossas relações com diferentes instituições do Governo de Portugal, não é? Siga com diferentes ministérios, o Ministério do Mar, por exemplo, com os Açores, o anterior governo, etc., estabelecer também pontes e contactos e de forma a participarmos, a que haja uma participação ou em Portugal ou na Catalunha, de presença, digamos assim, das pessoas das diferentes instituições, o relacionamento e o trato e aquilo
que é a colaboração, tem sido ótima. Tem sido ótima. E pelo plano extracultural, no plano económico, há muita atividade, ou o Covid bloqueou esse pressuposto de uma atividade de cooperação luso-catalã? Bem, na verdade, durante o período de confinamento, o ano passado, entre março e junho, nós demos apoio a muitas, dentro daquele apoio que eu lhe referi, também demos apoio a muitas empresas, a algumas empresas catalãs que tinham alguns dos seus clientes aqui em Portugal e com alguma dificuldade de contacto ou de desbloquear alguns temas mais contractuais, não é? E de prestação de serviços. Nós também ajudamos bastante essas empresas, e porque com estabelecer a ponte e diálogo entre as empresas lá e buscar aqui os interlocutores que estavam na altura, que estavam desaparecidos, porque claro, estavam em teletrabalho, estavam toda a gente em confinamento, e nós também prestamos esse apoio. Em relação àquilo que diz, de facto, para esta delegação, é um trabalho que, digamos assim, é uma das grandes prioridades. A presença talvez Portugal seja, neste momento, não posso dizer exatamente os números, mas é onde existe, digamos assim, o maior número de empresas catalãs na Europa, ok? Em Portugal. Nós temos sido procurados por muitas empresas catalãs que querem estabelecer-se aqui. Agora menos, obviamente, por esta questão, pelas circunstâncias que estamos a viver. Mas faz parte, digamos assim, das nossas prioridades, é estabelecer as pontes entre aquilo que é o empresariado catalão, empresariado português e o empresariado dos PALOP, dos países de expressão portuguesa. Isso, ou seja, há aqui um mundo de oportunidades e para criarmos laços, para desenvolver parcerias, para, digamos assim, fortalecer as diferentes economias com estes laços e com estas... Isso, de facto, também requer o apoio de instituições da Catalunha, porque, tal como a CEP aqui em Portugal, que dá apoio à internacionalização das empresas portuguesas, nós também temos na Catalunha uma estrutura... Peço desculpa. Não, sem problema, sem problema. Nós sabemos que o Rui Reis tem um problema resultante do Covid e somos solidários com a sua resistência em relação ao Covid. Por amor de Deus, siga. Muitíssimo obrigado, e as minhas desculpas. E, de facto, uma estrutura que se diz AXIO, que é apoio à internacionalização das empresas catalãs. Agora, com a formação, esperemos que com a formação do novo governo, agora está tudo em stand-by, né, estás a funcionar em modo de tranquilidade, e, digamos, esperemos que depois acelerar, digamos assim, este trabalho conjunto com a AXIO e com o empresariado catalão e português, no sentido de estabelecermos pontes, vínculos, através de diferentes fórmulas, com estas parcerias, não é? Com a AXIO, com as diferentes câmaras de comércio, ou, digamos assim, formações, digamos assim, ou instituições de empresários dos diferentes países que estão aqui em Portugal, dos diferentes países de expressão portuguesa, e também lá fora. Portanto, isso é um dos objetivos. Estamos a falar de um mercado de, não sei, mais de 300 milhões de habitantes, e que queremos estabelecer essa ponte e ajudar, digamos assim, a que o empresariado catalão possa, de facto, investir mais em Portugal, investir mais também nos países de expressão portuguesa, e o empresariado português também possa investir mais na Catalunha. Obviamente, e se pudermos ajudar, não é esse o nosso propósito, mas ajudar também nestas parcerias, a criar parcerias por empresas catalãs, portuguesas e dos países de expressão portuguesa, seria ótimo, será ótimo. Posso lhe dizer desde já que, no caso, em relação a Cabo Verde e Angola, o que for possível ajudar, nós estaremos, obviamente, bastante disponíveis para ajudar as ligações entre a Catalunha e Angola e a Catalunha e Cabo Verde. E, de certa forma, também Moçambique. Tem a ver com o facto de sermos um jornal não português, somos um jornal da CPLP. Esse é o nosso grande pressuposto e essa é a nossa também diferença. Por falar nesta questão, a questão da CPLP implica, obviamente, a problemática dos direitos humanos, e isso fez-me levantar aliás, também houve alguém que nos fez aqui assim por escrito essa pergunta. A questão daquele rapper que está preso, isso tem alguma implicação na política externa da Catalunha, ou é basicamente uma questão entre a Catalunha e a Espanha? Como é que vê essa problemática? Aliás, também os presos que existem, os outros presos que existem por serem dirigentes catalães, da ERC, etc. Bem, nós somos a voz do governo da Catalunha, não é? E, portanto,
posso dizer que sim, nesse contexto, o claro. governo da Catalunha, nesse contexto, acha que a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais, né? Portanto, a liberdade de expressão. Por cantar umas canções, o Código Penal manda uma pessoa para a cadeia, para a prisão, durante 9 meses, né? Portanto, achamos de facto que isso não é justo e no século XXI eu creio que está ultrapassado, não é? Por muitas democracias avançadas. Portanto, sem dúvida. É uma questão que nos preocupa muito e é uma questão que está, digamos assim, na ordem do dia da relação dos governos e também com aquilo que é o que pensa a sociedade catalã e espanhola, no geral, porque, como viu, houve também manifestações em outras regiões e outras cidades do Reino de Espanha, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E já agora, pegando, certamente está mais bem posicionado do que eu para ter essa informação, como acha que vai suceder o governo catalão? Será uma coligação entre independentistas? Haverá também a presença do Partido Socialista Catalão no governo? Isto tudo está muito ainda indefinido e não sabe dar uma resposta neste momento. Não lhe sei dar resposta porque neste momento o que acontece é que está a haver negociação entre as diferentes forças partidárias, digamos assim. Há uma das coisas que lhe posso dizer, no dia 26 de março, quando muito no dia 26 de março, tem que estar constituído o Parlamento, não é? E, portanto, as negociações entre as diferentes forças partidárias neste momento estão a ocorrer e só há pessoas específicas dos diferentes partidos que estão, digamos assim, nestas mesas de negociações e, portanto, não se sabe que tipo de coligações é que vai haver, muito menos que tipo de distribuição das conselharias, portanto, está tudo ainda a ser negociado e muito falado. E, claro, isto também deve estar a gerar algum frisson em Madrid, não é? Esta circunstância não deve ser fácil de digerir em Madrid. O que é que acha? Bem, a democracia é assim mesmo, é aceitar precisamente da vontade popular e, portanto, quanto a isso, quem quiser pode falar o que quiser, mas a vontade popular foi esta. 52% do povo da Catalunha quis que as forças que vão ter assento parlamentar tivessem esta maioria parlamentar, portanto, nada a fazer. É assim a democracia, não é? Temos que aceitar a vontade popular. Felizmente, sim, senhor. Rui Reis, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Antes de mais nada, queria agradecer a sua presença, sobretudo sabendo que ainda não está propriamente a 100% das suas capacidades. Essa tosse está a mostrar que está em recuperação ainda e não totalmente bom. Desejo-lhe as melhoras, como é óbvio, que corra tudo bem para si e para a delegação, mas se me quiser acrescentar mais alguma coisa, teremos muito gosto. Não, só para lhe dizer, agradecer bastante esta oportunidade de entrevista e agradecer-lhe também as suas amáveis palavras em relação à minha recuperação e dizer que estou ao seu dispor para quando assim o entender. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço, muito obrigado. E que a Catalunha consiga seguir os seus objetivos e o seu rumo. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim trabalharemos para isso. Muito obrigado. Obrigado.